Então, boa noite a todos, né? É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez. E hoje iniciaremos nas evocações, iniciaremos na primeira evocação, capítulo 2 da segunda parte do livro. Espíritos Felizes é o título desse capítulo. E a evocação vai ser do Sr. Sanson. Eu não vou falar muito porque o Kardec próprio vai dizer para nós aqui quem é o Sr. Sanson. Ô, João, você faz a leitura para nós, por favor? Claro, faço sim. Então vamos lá. Vamos então. Samson. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, o senhor Samson faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com a seguinte passagem: caso minha alma se separe do corpo de um momento para outro, venho reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, no sentido de evocardes o meu espírito o mais breve possível e sempre que julgardes conveniente, a fim de poder, como membro bastante inútil da nossa sociedade, prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez de pouca utilidade em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência dos Espíritos bons, com os seus conselhos benevolentes, e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia que há muito tempo me preocupa. Temo confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corpóreo no qual não possa justificar a bondade divina, e que, em vez de servir ao meu adiantamento, prolongue a minha estação na terra ou em qualquer outra parte, caso venha a fracassar. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível após a morte, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, uma hora antes do respectivo enterro. O nosso objetivo era duplo. Íamos cumprir a última vontade do morto e observar, ainda uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte. Sem falar que se tratava de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, de modo a captarmos suas primeiras impressões. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Perfeito. Aí, vamos parar aqui só para a gente comentar primeiro essa introdução que Kardec faz, antes de fato, fazer a evocação. Dois pontos que chamam a atenção, né? A gente já percebe o esclarecimento do próprio espírito. Então, ele já tinha deixado o pedido para a sociedade espírita que fosse evocado logo após a sua morte, o mais rápido possível, ele próprio coloca dessa maneira, né? E ele gostaria de prestar algo à sociedade, porque ele se considerava um membro até então inútil a ela, que não tinha prestado grandes serviços, né? Mas, obviamente, a gente percebe até pela classificação que Kardec dá, né? Até pelo fato dele estar entre os espíritos felizes aqui no capítulo, né? Então, provavelmente, demonstração da humildade dele de perceber a pequenez que ele prestava ali na sociedade e querendo prestar um serviço ainda maior após o seu próprio desencarne. Então, ele já deixava claro a vontade de ser evocado a fim de prestar esclarecimentos aos amigos, o que é muito belo. Então, o Kardec coloca, né, ele próprio descreve ali, e descreve algumas preocupações que ele já tinha de antemão, né, até da futura reencarnação que ele tivesse. Então, já estava a pensar sobre isso, o
que é muito interessante. Então, aquilo já o preocupava, já pensava em como seria a próxima reencarnação e já fazia preces a fim de que Deus pudesse o abençoar com uma boa vida, né? Isso é muito interessante. Mas também se percebe a lucidez que ele tinha ali perante a morte, né? Que costuma ser bem comum a percepção, principalmente num homem que teve uma boa vida, um homem, como Kardec diz, penetrado nas verdades espíritas, uma pessoa inteligente, dedicada e de boa personalidade. Então, para ele, ele já estava sentindo ali o momento do desencarne, a proximidade que havia. Então, já deixou por escrito esse pedido, relembrando e descrevendo um pouco dos sentimentos que ele tinha ali antes, né? O que o preocupava e etc. E aí o Kardec, e eles vão fazer a evocação, e olha que interessante. Mais para frente a gente vai ver que a evocação ela foi feita 2 dias após o desencarne dele. Então, mais uma vez, corroborando com o que nós comentamos na semana passada, daquela ideia de que não se pode evocar, não se pode se comunicar com espíritos recém-desencarnados. Porque a prova é factual para nós aqui, é patente. Então, os exemplos mostram para nós o contrário. Na verdade, pode, como o próprio Kardec colocou na semana passada que nós vemos, né, no capítulo da passagem, de que isso pode ser muito proveitoso a fim de esclarecer e auxiliar o espírito evocado. Então, muito interessante. Eles vão realizar a evocação ali, né, como Kardec colocou, 1 hora antes da inumação, ou seja, antes de enterrá-lo de fato, né, o corpo dele. E é naquele momento eles vão até a câmara mortuária, onde ele se encontrava, e realizam a evocação ali mesmo. E, enfim, é uma breve introdução que o Kardec faz, ele vai sempre colocar algumas introduções a fim de que nós entendamos quem é o espírito que foi evocado e com qual fim ele foi evocado, né? Então ele sempre coloca dessa maneira. Ô, Vitor Hugo, Oi, você me permite? claro, a gente pede para você Na falar. experiência que eu tenho, sim, com evocação, o máximo que você pode receber de resposta é falar, não vai ser possível. Por isso, entendeu? O espírito não está em condições. Mas evocar, desde que tenha um objetivo, né? Como está lá no livro dos médiuns, né? Mas Perfeito, se não for possível, vai falar ou não comunica. exatamente. É como a gente vê isso na própria Revista Espírita, né? O Kardec, quando ele não coloca, é difícil que nós pensamos que ele não tenha feito, mas comumente ele coloca que antes dele realizar a evocação, principalmente de espíritos que estão em estado de sofrimento, ou espíritos há muito tempo desencarnados e que talvez estejam em momentos que não podem ser evocados, Kardec sempre questiona São Luís se é possível se fazer a evocação. Ele sempre questiona ou a São Luís ou algum espírito que esteja ali, a fim de saber mesmo se a evocação pode ser realizada. Então, como nós encarnados não conseguimos ter essa percepção se a evocação pode ser feita ou não, nada melhor do que pedir um conselho para quem já está ao nosso lado nos auxiliando. No caso ali, Kardec questionava comumente a São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa introdução? Perguntar alguma coisa? A referência boa também é o anjo de guarda, do inquirido. É verdade. É verdade. O nosso é o do inquirido, né? É. O que você falou, Vitor? Não vi. Ou o nosso anjo da guarda, né? Ou do evocado. É verdade. Alguém quer comentar alguma coisinha aí dessa introdução? Não? Então vamos partir para a evocação de fato. Você lê para nós, João, por favor? Leio sim. Aí eu Muito falo. interessante essa parte. Muito interessante. Sim. Aí eu te falo Pode na ser hora que for para precisar que você. eu pare? É isso que eu ia falar. Aí eu te aviso, eu abro o microfone aqui, mas pode ler. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, cumprimos com satisfação o dever de vos evocar o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo.
Sanson responde: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e trêmulo. Fostes um sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? A minha sensação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me a princípio num estado incompreensível, porque algumas vezes ficamos privados de lucidez por muitos dias. No entanto, antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar aos que estimo. E Deus me ouviu. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, julgando-me mais digno do que eu merecia, de modo que não sei como lhe agradecer. Aí, pode parar aqui. Estais bem. 2 pontos que eu queria destacar, né? O primeiro de todos, só para quem às vezes não tem um contato com as evocações que Kardec faz, ele coloca aqui, né? Ele comumente escreve. No princípio, na Revista Espírita, ele até escrevia a evocação em si, mas aí depois ele deixa até uma nota de rodapé em uma das comunicações na revista e diz: a partir desse momento, nós não colocaremos mais a evocação em si, mas só o termo evocação para que fique ciente que a evocação foi feita. Mas a evocação é bem simples, né? É um chamado, né? Então, normalmente ele coloca: convidamos o espírito de tal pessoa a vir até nós a fim de se comunicar, algo assim, bem tranquilo, pequeno, curto. É um chamado, basicamente. Mas aí, a partir de um momento, ele começa a utilizar só o termo evocação, como ele está fazendo aqui no Céu e Inferno. E o muito interessante, né? Então, a felicidade, né, do espírito de Sanson por estar ali, por conseguir já se comunicar, a gente percebe isso, a felicidade dele de ter essa oportunidade. E o Kardec, ele sempre, né, obviamente, o objetivo das evocações feitas por Kardec eram os fins didáticos, né? Não só até, de fato, se comunicar com um amigo querido para ele ali que participava da sociedade, mas também o principal era o ensino que ele conseguiria retirar da situação. Então ele questiona sobre as dores do Sanson, se ele ainda sentia, né? Porque como ele havia escrito na introdução, nós lemos agora, que ele sentia dores cruéis. Então, ele passou um ano ali de sofrimentos cruéis. Então, naquele momento, como ele estava. E aí a gente já percebe a influência da posição espiritual em que ele se encontra. Porque se fosse um espírito ainda inferior, provavelmente ele estaria passando por uma situação ainda penosa, de sofrimento, como a gente viu no capítulo passado. Então, olha que importante, a própria introdução que Kardec faz na segunda parte do livro, em colocar como primeiro capítulo a passagem e demonstrar para nós a diferença do desencarne entre o espírito superior e o espírito inferior, a influência e etc., como ele dissertou para nós ali no primeiro capítulo, e a influência que isso tem agora, de fato, num tipo de espírito. Então, Sanson, classificado por Kardec como um espírito feliz, ele já se encontrava numa posição ali de felicidade, já não sentia mais dor, então ele coloca: estou regenerado e novo em folha, né? Como dizeis aí, ele até coloca. Então, foi para ele uma transição tranquila, de suavidade, não teve nenhuma dificuldade na transição, foi, assim, suave para ele, né? E ele coloca aqui, né, como que às vezes os espíritos eles ficam por muito tempo, né, vários dias, ele coloca, sem recuperar a lucidez. Mas depois, né, antes de morrer, ele coloca: fiz uma prece a Deus e ele pedi para poder falar com aqueles que amo, e Deus ouviu-me. Então isso facilitou também, auxiliou ele. E ele coloca na quarta resposta, que complementa a terceira, em quanto tempo que ele ficou ali no estado de perturbação. Ele coloca 8 horas. Então, em 8 horas, ele já recobrou a lucidez, que é um tempo, assim, muito rápido. E isso ajudou ele, né? Isso ajudou ele. Inclusive, ele vai continuar nas próximas perguntas, ele vai comentar sobre a influência que o espiritismo teve no momento da transição dele, que é algo que o próprio Kardec também comenta no capítulo passado, que a gente terminou de estudar na semana passada.
Então, Kardec coloca a influência das ideias espíritas na transição do espírita, né? No desencarne do espírita. Então, muito interessante esses pontos aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, Vitor, só para a gente ter em mente, né, que as evocações de Kardec tinham um propósito, né? E um propósito elevadíssimo, que fazia parte da doutrina, né? Da formação da doutrina. Então, até essa evocação foi preparada pelo plano espiritual, né? Já era um combinado que o Sansão ia desencarnar, que ele ia comunicar logo em seguida. Então, houve até uma preparação para ele mesmo conseguir fazer essa comunicação logo após a morte dele, né? Uma preparação espiritual. Então, assim, há um propósito, igual o Tonho falou, um motivo, né, especial, e naquela época, feito por Kardec a fim de estudar, né, de estudos. Não sei como que seria, né, sair evocando, assim, depois do desencarne, agora, nesse momento, teria que ser com o propósito também como diria, um propósito, tem que ter um motivo, né? Agora, eu fiquei curiosa o seguinte, como que o Sansão sabia que fazia 8 horas que ele demorou para ele... Como que ele sabia que era exatamente 8 horas? Fiquei pensando nisso. Tem relógio lá no mundo espiritual? É interessante. Pode ser que talvez ele colocou de maneira aproximada, né? Mas Kardec não vai precisar isso exatamente, mas é um fato interessante. Mas os próprios espíritos colocam, né, que a percepção de temporal que existe no mundo espiritual não é a mesma que a nossa. Então, muitas vezes, quando eles vão falar do tempo humano, eles colocam exatamente na percepção de tempo de vocês, seria tal tempo, né? Mas uma dúvida interessante. Mas, como você colocou, assim, como a gente... Mas eu penso que aí, Vitor e Cris, o que talvez pudesse ter acontecido? Já estava tudo programadinho. Quando ele desperta, ele sabe, né, a hora que ele partiu e na Terra que hora seria. Por isso que ele deve... E igual você falou, né, tinha um fim, tinha um objetivo. De repente, é verdade. O falar o tempo naquele momento era necessário, né? De repente, até antes dessa conversa, houve alguma outra conversa, né? Igual você falou, olha, você desencarnou tal horário, agora é dia tal horário, né? Às vezes teve alguma outra conversa aí no meio que não foi publicada, vamos dizer assim, né? Como... Eu só quero falar uma coisinha. Independente de evocação, eu estou achando isso aqui muito lindo, né? Um momento maravilhoso, os objetivos ali colocados, uma maravilha também. Esse momento da morte é muito significativo, né? Na nossa existência. E eu só presenciei 2 pessoas morrerem nessa minha vida. E eu era nova. Eu tinha uns 30 anos. Eu presenciei a morte do meu marido e presenciei depois a morte de uma vizinha, que a filha dela veio pedir ajuda, que a mãe estava morrendo, e ela desesperada, eu passei a mão no evangelho e fui. E cheguei lá, a mãe naquela agonia, né? Estava agonizando já, muito triste. E ela não conseguia partir. E assim eu abri o evangelho, assim, abri, não escolhi, né? Porque o momento não dava nem para escolher. Eu abri e justamente caiu sobre a morte. E quando eu terminei de ler o evangelho, ela deu o último suspiro e partiu. Então, eu acho muito interessante essa questão da morte. A gente precisa mesmo acostumar, aprender a falar, estudar sobre isso, né? Porque é um momento muito importante. Assim como o nascimento, o renascer do lado de lá, a gente está vendo aqui, né? Que é importantíssimo. E o tanto que é bonito quando a pessoa é esclarecida e se liberta, né? Mesmo da carne.
que ele vai falar, né? Que ele tem plena consciência que ele não pertencia mais ao nosso mundo aqui, que ele estava no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Então, eu acho isso maravilhoso, gente. Era isso que eu queria colocar. Eu fico pensando, Ana, no desencarne do Chico Xavier. Já imaginou como deve ter sido? Pois é, que maravilha, né? Nossa, é de arrepiar. Então, você deu E o que torna extremo. mais assim, mais poético é que ele sabia. Eu dei, Tônio, extrema unção. Ei, Tônio, seu senso de humor, o seu senso de humor e da Marlene, olha, eu admiro. Uma, Eu uma gostaria ocasião, uma pessoa vinha no centro, durante o dia, né? Olha, era um parente dela que tinha mais de 100 anos. Ele está com o olho vidrado, ele não quer ir. Aí queria que a gente ajudasse. Aí eu falei, eu pus ele em tratamento, né? Do nosso jeito. Daí uns dias ela veio falar que ele tinha ido. É isso aí, Tony. A gente às vezes se vê em cada situação. Eu não estava preparada para aquilo, ainda tão nova, né? Mas foi uma situação que eu enfrentei e deu certo. Porque assim que eu terminei de ler, ela partiu. E você Agora, colaborou. o que aconteceu de lá, eu não sei falar, né? Porque eu não tenho essa mediunidade. Se eu tivesse, talvez eu teria visto alguma coisa além, mas ficou só naquilo ali. Mas já foi muito importante, né? Porque... Engraçado que... Ah, desculpa. Não, pode falar, Cris. Não, eu ia contar, se vocês estão contando essas histórias das passagens, né? Minha mãe vivenciou também. Minha avó teve um problema no coração, ficou internada, minha avó, mãe do meu pai, né? Sogra da minha mãe. Foi para casa, deram alta, foi para casa, meu pai e minha mãe foram lá visitar ela, estava na casa da minha tia, chegou lá, ela começou a passar mal, desencarnou nos braços da minha mãe. Depois disso, minha mãe entrou em depressão, porque minha mãe falou que viu o momento da morte, assim. Minha mãe entrou numa depressão profunda, ficou algum tempo, uns anos aí em depressão, acho que uns 2, 3 anos. Não é que depois a minha avó, mãe dela, foi para o hospital, estava com câncer, estava internada na UTI, minha mãe foi visitar no UTI, minha avó morreu nos braços da minha mãe novamente, a avó mãe dela. Aí, na época, eu fiquei com muito medo dela entrar em depressão de novo, mas dessa vez, ela reergueu. Mas, assim, interessante, né? É muito interessante, somando isso que a Ana Luísa falou. A gente precisa, né, porque nós conhecemos esse mecanismo, esse processo. A minha mãe desencarnou com quase 100 anos, né? Então, é lógico, vai chegando nessa idade, você sabe que está para partir, né? Você não precisa ser médium, não precisa ser nada, né? E aí, mentalmente, eu pedia muito que eu gostaria de fazer o parto às avessas, né? Que ela fez o parto e eu cheguei até aqui. Eu gostaria de participar. Mas acabou que não foi comigo, não. Foi com a minha irmã. Mas quando ela começou a passar mal, mesmo já para desencarnar, era numa quinta-noite, eu estava no Museu Amor, eu ia saindo, acho que, da evangelização dos bebês. Aí, minha irmã foi lá me chamar. Aí eu corri, eu já vi que ela estava para desencarnar, mas ela não desencarnou aquela hora, não. Aí eu falava para ela, eu dizia para ela, pode ir, tá tudo certo, tá tranquilo. Mas ela ainda foi desencarnar só no outro dia, né? Mas é isso, acho que a gente tem que vivenciar essa experiência, tem que aprender a falar, porque aí fica mais fácil para quem está ficando e para quem está partindo, né? Essa foi uma experiência, eu queria muito estar presente, mas não coube a mim, não. Foi com a minha irmã mesmo. Mas então, Marlene, quem fala que a gente que deveria ter a escola da morte é o célebre Comênios, né? O pai da pedagogia moderna.
ele achava que devia haver a escola da morte. Começava lá com a escola ainda na fase pré, desde quando o casal começa a namorar, né? E preparar para o nascimento. E aí ele vai enumerando aquelas várias escolas até chegar na escola da morte. Muito a escola tem que ter essa continuidade, a escola mesmo, eu sei. como instituição, Eu deve tenho, ter essa preparação para a morte. eu tenho aquele livro do Franklin, aquele amigo da Dora, né? Da tanatologia, e eu tenho assim, me interessado muito por esse assunto. E ultimamente eu tenho lido, estudado algumas coisas sobre isso. Fiz até um trabalhinho lá para o Jamil, né, sobre a finitude. Mas o que me chamou a atenção, não sei se foi o final do ano passado, não, foi no meados do ano, desse ano. Eu assisti a uma live de um médico, não é espírita, espiritualista. E ele trabalha na área da oncologia. Então, você imagina, convive com a morte, né, gente? Então, ele fala isso na live, eu convivo com a morte. E aí, ele dizia assim, olha, eu gosto de preparar os familiares e conversar com doentes sobre a morte. Aí ele conta que no começo da carreira dele, ele estava começando no hospital, era bem jovenzinho, ele ainda é jovem, mas era mais. Ele chegou até a levar uma bronca lá na diretoria do hospital, porque ele falou, né, para a pessoa, para o doente, olha, você já está partindo, você tem algum desejo, você quer falar alguma coisa para alguém? E os familiares não gostaram daquilo, né? Os familiares não gostaram, porque com certeza não entendiam. Mas depois disso ele foi criando, ele mesmo fala mais traquejo, né? Não vai falando assim de pronto, mas ele procura dar, assim, dar condições para os familiares e para o doente entender aquele momento. E é por aí que a gente tem que caminhar, igual a Ana Luísa falou. Eu achei interessante que esse médico não é espírita, né, gente? Ele é espiritualista. Não sei a religião dele, não falou. Mas ele convive com isso, ele sabe que a pessoa está partindo. Não adianta querer tapear. E até porque, agora com o olhar espírita, a gente sabe, igual esse exemplo que nós estamos estudando aí do Samson, né? Se a pessoa sabe, é melhor para ela. É melhor para ela, né? É verdade. E mesmo a medicina hoje já se preocupa com a tanatologia, né, Marlene? Porque já tem os cuidados paliativos nos hospitais, em que os psicólogos cuidam nessa questão, tanto com o paciente como com os familiares, né? É isso mesmo, Ana Luísa. Esse médico contou uma história bonita também. Ele disse que foi chegando no quarto do doente, um doente terminal, e aí ele fala para o doente, o que você gostaria? Eu gostaria de rever meus filhos. Agora, nesse momento, não é que os filhos estavam ausentes, mas como ele estava na UTI, aí ele permite que os filhos entrem, ele se afasta. Quando ele volta para entrar, ele falou assim que nunca viu uma cena tão linda na vida dele. Que os filhos e o pai conversando, meio que acertando os ponteiros, né? Naquele momento de gratidão, os filhos agradecendo os pais. Então ele fala, olha, eu nunca vi uma coisa mais linda na minha vida. E depois a pessoa desencarna, né? Já estava mesmo para desencarnar. E outra coisa que ele falou, que eu achei interessante, ele falou, olha, eu sou órfão de pai. E eu fiquei órfão, eu era adolescente. E aí, quando as pessoas, às vezes, falavam do meu pai, pessoa que não sabia, alguém falava, não, o pai dele morreu. Assim, aquilo ficava meio, não comenta sobre isso. E ele sentia, porque ele falava, eu amava meu pai, eu queria que as pessoas falassem dele.
Eu queria falar sobre ele. E as pessoas não permitiam isso, achavam que interessante, né? Muito interessante. Muito mesmo. Esse momento da morte é muito interessante. E a gente tem que... Lá no Evangelho tem uma lição que fala, né? Pensai também na morte, irmãos. Você lembra do doutor Novelino falando, Ana Luísa? Num agrupamento de religiosos, que os freis acordavam, iam um no quarto do outro, batia na porta e falava, pensai na morte, irmão. Eu achava bem fúnebre, mas não nesse é. sentido, né? Hoje me esclareceu tanto de ver isso aqui, por isso que eu digo que eu achei maravilhoso, porque a gente ficava assim mesmo com esse tabu, né? Diante da morte, e isso aqui parece que, essa lição parece que veio para despertar nós aqui do grupo com relação a isso, que é um instante bonito. É verdade, é um instante sublime, assim como é o reencarne, né? A gente prepara o reencarne, prepara e faz. Tem que preparar o desencarne quando pode. Principalmente para nós que estamos com o pé na cova. Para nós. Credo, Tony. Você não, Cris. Não, mas vocês também não, gente. Vocês estão novão aí, que isso? Tá bom. Tônio, em cima disso que você comentou, né, de estar com o pé na cova, não é necessariamente estar com o pé na cova. Há 2 semanas atrás, meu irmão caçula, apareceram algumas lesões no rosto. Aí ele já considerou assim, que já tinha que ir para uma quimioterapia direto, sem fazer uma consulta, nada. Então já era câncer, tinha, né? E ele falou, vou morrer, porque isso é câncer. Calma, você não passou nem pela primeira consulta, né? Você tem a pele clara, pode ser outra coisa, mas também pode ser câncer, vamos ver, né? E até esperar, assim, o dia da consulta, né? Que teve que marcar e aguardar uma semana, sei lá, 10 dias, ele praticamente viveu um inferno. Foi até no psiquiatra para buscar um medicamento que ajudasse ele a dormir. Que depois disso ele não estava conseguindo dormir de maneira alguma. Bom, enfim, fez a consulta, a dermatologista falou, não, isso aqui é assim, é fácil de curar, não é câncer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, voltou para casa, comprou medicamento, e realmente o medicamento deu conta e tal, só que depois eu sentei com ele e falei assim, qual foi seu maior medo que te fez buscar um psiquiatra para tomar remédio para dormir? Ele falou assim, medo de morrer. Então, a partir de agora, você vai ter que estudar mais a morte, pensar mais na morte, né? Procurar ver o que é a morte, né? Porque essa sacudida que te deu aí mexeu muito com você, então... E ele é novo, né? Ele é o caçula da família. E eu falei, não, olha, precisa realmente trabalhar essa questão da morte. Vamos conversar mais a partir de agora sobre a morte. Então, veja bem, é qualquer idade, né? Essa questão realmente assusta qualquer um. E a gente estando vivo amanhã, pode ser que, né, você não esteja aqui. Então, é um tema, assim, que para qualquer idade, né, na família, principalmente entre a família, porque se você discute isso no eixo da família, fica mais interessante, né? Porque você vai entender a partir do, não sei, quando eu for, como vai ser, né? Daqui a pouco, realmente, se for na sequência, eu vou primeiro e tal. Vamos trabalhar isso também em família, trabalhar individualmente, eu acho um tema que deve fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos estudos, das nossas reflexões, né? Porque para morrer, eu acho que não precisa pensar na idade, né? Desde que você esteja vivo, né? Existe possibilidade. Então, é isso aí, ter uma morte é importante. É engraçado que estava na reunião de quarta-feira, a gente comentou sobre isso no final da reunião. Vocês vão se lembrar quem estava conosco. E a importância de se debater sobre a morte, porque realmente ela faz parte da vida. Né? Por mais contraditório que comumente isso parece, menos para nós espíritos, porque a gente sabe que de fato faz parte da vida, é uma passagem, até o próprio Sansão levantou isso, né?
na escrita dele ali, antes do próprio desencarne, ele coloca que para nós espíritas, não, é só uma passagem. Então é diferente. E falar sobre a morte é muito importante, porque ela faz parte da vida e ela é uma mudança muito brusca para nós humanos que vivemos materialmente. Então é uma mudança muito distinta. E é interessante se conversar sobre ela, como a Ivete falou, refletir sobre ela, e para nós espíritas mais ainda, porque a gente sabe que é realmente só a passagem e que a vida continua. Então isso é mais belo ainda. Para nós é a volta para a verdadeira vida. E eu acho que gera realmente angústia e por isso se criou um tabu muito grande em cima da morte, porque se tem ainda na sociedade uma incerteza sobre o que acontece após a morte. Isso gera angústia, gera um preconceito para se discutir sobre esse tema, né? Porque não se quer se falar sobre algo que não se sabe, né? Então vamos ficar falando sobre uma coisa que é ruim, né, no imaginário popular, mas para nós espíritas é fantástico, né? É um tema maravilhoso. Tem um breve livro também que chama Sobre a Brevidade da Vida. E é do Sêneca, que foi um filósofo estoico. E é maravilhoso. Tem um livro de umas 50 páginas e que ele disserta exatamente sobre isso, né? Ele fala como a vida é curta e como que a gente deve vivê-la sabendo e tendo em mente o fim dela, a finitude dela. Entendendo isso, isso molda o nosso caráter e a forma de viver também. Isso é muito importante. E eu acho que a Covid trouxe essa reflexão maior para nós, né? A gente pensar que em qualquer momento, e ver de perto, qualquer momento, poderia ser a nossa vez, a vez de um parente, de alguém próximo, né? Eu e minha irmã, por exemplo, a gente nunca tinha falado sobre morte, minha e dela. A gente sempre comentava, meu pai teve muito doente, então a gente falava sobre, né, a morte dele. E, de repente, um dia a gente se pegou falando. Ela falou, Cris, se eu pegar Covid, eu morrer, cuida do meu filho, sabe? Essas coisas assim. Eu, ao mesmo tempo, também, se acontecer comigo, faz isso. Coisas que a gente nunca tinha pensado em falar uma para outra antes, né? Justamente por esse tabu. Não vou comentar no assunto, porque, de repente, acontece, né? Mas tem que comentar, né? Tem que comentar, falar e debater. Eu acho que faz muito bem. Falando, já aproveitando que a... E descancarou mesmo isso para nós, né? E eu penso que se a gente não aproveitar isso em seja, está perdendo o bonde, né? Porque realmente... O Vitor deve ter caos para contar aí para nós também, né? Pode falar, Vitor. João Vitor. Assim, falando em Covid, a gente está falando de morte, né? Algumas semanas atrás, minha mãe, né, passou por isso. E a gente teve uma conversa. Eu, desesperado, liguei para ela, né? Perguntei como é que ela tava. Falou, olha, meu filho, tô bem mal, assim. E nisso eu já fui dominado pelo desespero, né? Pô, aí aconteceu. Eu fiquei, como assim aconteceu? Você não tem apego à vida? Ela falou, eu tenho. Mas eu vou tranquilo. Eu falei, como vai tranquila? E nisso ela me deu uma baita de uma lição de moral. Até citou a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que os amores perduram além da morte. Eu até fiquei quietinho, falei, não, você tem razão. Né? Mas melhorou, tá bem agora. Mas a lição ficou, que ela me passou. Muito interessante. Tratar a morte com normalidade ainda é complicado para nós, difícil, dolorido um pouco, né? Mas é exatamente pela nossa falta de fé. Mas aos poucos nós adquiriremos essa fé e aos poucos isso se tornará comum para nós. Então vai chegar um momento em que a morte vai ser algo de felicidade, porque a gente vai saber que aquele espírito que está desencarnando, né? Com exceções a gente sabe, por exemplo, um acidente acontecer, ou um assassinato, ou suicídio, esse tipo de morte que realmente não eram para acontecer. Mas fora isso, aquelas mortes que acontecem, porque eram para de fato acontecerem, serão motivo de felicidade, porque é aquele que está voltando para casa, né? Aquele que está saindo, como os próprios espíritos colocam, né? Nessa analogia, saindo da prisão e voltando, entrando em liberdade, né? Então, olha que beleza. E a gente tem que se felicitar mesmo por esse momento. E é um sentimento que aos poucos nós adquiriremos. Ainda é um pouco difícil para nós exatamente porque a gente vive nesse conceito de que a morte é algo ruim, né? Intrinsecamente ruim, quando de fato, para nós espíritas, não deve ser nem de longe. Deve ser um motivo de felicidade. Todos nós ficaremos felizes quando chegar a nossa vez, né?
Enfim, é complicado, mas ao mesmo tempo é interessante se discutir sobre isso, porque é um tema muito rico. Quer falar? Quando a minha sogra ela teve um problema, uma pressão muito alta, e ela ficou com o pensamento que ela teria algum problema no coração. Aí exigiu do médico fazer um cateterismo. E quando ela foi fazer o cateterismo, estava quase terminando já, ela ficou muito nervosa e a pressão subiu muito rápida e desceu da mesma forma. Então deu um problema ali, deu um aneurisma nela e ela entrou em coma, né? E os médicos tentando reverter e foi uma luta. Foi uma semana internada. E eu fui o último que visitei ela, que fui lá na UTI ver ela. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, de agradecer ela pela educação que ela deu para minha esposa, agradecer pelo carinho que ela cuidou das minhas filhas, agradecer aquelas mãos que trabalhou tanto em nosso casamento, e ela fez tanto por nós, nos ajudou tanto, né? E agradeci ela tudo. E havia uma pendência em parte financeira. Eu falei para ela que ela ficasse tranquila, que aquilo estava tudo certo, já tinha resolvido. Conversei com ela bastante tempo, apliquei passe nela e conversei abertamente com ela. Aí já era a última hora da visita, nós íamos embora. Na hora que nós deitamos, o telefone tocou. A minha esposa não teve perna para levantar, para atender o telefone. Aí eu falei, não, pode ficar aí que eu vou lá. Aí eu vim, atendi o telefone, chamando a gente lá no hospital do coração. Aí os dois irmãos também foram, nós fomos. Chegou lá, ela tinha desencarnado. Eu acredito que é uma oportunidade que eu tive e eu aproveitei a oportunidade para conversar com ela, para dizer para ela o que eu tinha para dizer para ela. E eu só tinha que agradecer ela por tudo, porque ela foi muito importante na minha vida, porque a estrutura de uma família está na educação e ela passou essa educação para minha esposa para minhas filhas, junto de mim também, e graças a Deus ela partiu tranquila, serena, e nós tivemos notícia dela do plano espiritual, que ela já teve a oportunidade de seguir um grupo para trabalhar, para aprender, para produzir no plano espiritual. Então é muito confortante. E quando eu vou assim em alguns velórios, existem as pessoas que pedem para que eu faça uma oração ali, alguns conhecidos. Então, eu chamo eles para a gente fazer uma reflexão daquele momento ali. E procuro conversar com os presentes ali, dizendo para eles que nós só temos que agradecer, porque quando uma pessoa parte, deixa uma família, o seu dever está cumprido, né? Enfim, é sempre desmistificando a morte que a gente precisa de fazer isso, né? E dentro do assunto, teve uma outra passagem também, que tinha uma conhecida nossa também, que estava muito doente, e ela desencarnava assim, e a filha dela virava um escândalo, uma coisa, e ela voltava de novo. E da mesma forma, aí eu peguei a menina, tirei a menina para lá, e aí veio uma enfermeira, uma vizinha, conversou com ela e ela desencarnou, partiu. Mas é complicado, né?
Mas em vez da gente ajudar, às vezes a gente atrapalha, né? Fica desesperado demais da conta. Mas é importante a gente aproveitar as oportunidades da vida. Perfeito, muito bom, Zé. Esse exemplo. Esses exemplos mostram para nós, né, como acontece de fato e nos ensinam. Acho que a própria comunicação pós-morte facilita também o entendimento e a serenidade para encarar a morte. Então, isso traz uma tranquilidade mesmo para nós, de ver o estado do espírito, isso falando em alguns nos espíritos que já têm uma compreensão maior e que se encontram, né, no plano espiritual, já numa boa posição. Então, eles narram ali, né, a felicidade deles. E é maravilhoso ver. O próprio Sansão ele vai fazer isso durante a comunicação. E a gente se felicita em ver aquele estado, né, de paz, de tranquilidade, de entusiasmo, para poder agora seguir o seu próprio caminho, seguir o seu próprio caminho não, para continuar o seu próprio caminho, para inspirar aqueles que ficaram por aqui. Então, você passa por um estado de uma compreensão maior, porque você tem realmente o corpo. A gente vê isso lá no Livro dos Espíritos. O corpo ele é um instrumento de obstrução, né, do espírito. Então, o espírito não funciona com toda a sua lucidez nem com toda a sua capacidade. Já quando ele se encontra desobstruído do corpo, tem uma facilidade de compreensão das coisas e ele de fato percebe que a vida não acaba com o corpo. E isso traz um sentimento até de... O próprio Sansão ele vai colocar isso aqui para nós depois. Traz esse sentimento de querer inspirar que eles ficaram. Falar para eles, olha, acreditem, a vida continua, né? Vivam pensando nisso. Não vivam as suas vidas esquecendo esse fato. Né? É até interessante quando Kardec evoca alguns materialistas e eles se arrependem muito daquilo. E colocam que tem um desejo muito forte de querer mostrar para os amigos materialistas que ficaram que a vida realmente continua. Então, esse sentimento até é muito paterno, muito materno, de querer aconselhar aqueles que estão aqui e que sabem um pouco menos do que aqueles que foram, né? Que têm a percepção ainda um pouco mais reclusa do que aqueles que foram. Então, é um sentimento muito interessante, junto também com a novidade que se encontra ali. Se eu não me engano, o próprio Sansão também vai falar do momento ali pós-desencarne, em que ele encontra algumas pessoas que eram queridas a ele. Então, realmente é muito belo, né? As evocações, elas têm característica muito bela, exatamente porque a gente vê o relato de alguém que passou por aquilo, né? Todos nós passamos, mas a gente acaba por não lembrar disso, infelizmente. Ou felizmente, né? Por enquanto. Mas é interessante porque a evocação ela traz esse ensinamento muito próximo, de exemplo mesmo. O que é muito belo, que traz muita serenidade para nós. Eu acho que a gente não precisa continuar lendo, né? Porque já estamos terminando aí. A gente continua na semana que vem. Ainda tem bastante perguntas que a Kardec faz. São mais de 2 evocações, se eu não me engano, 3, que ele realiza com esse espírito. Então, tem muita coisa aí para a gente discutir, né? O Kardec vai entrar em outros temas, além do desencarne, vai falar sobre outras coisas. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Posso contar uma experiência que eu passei? Pode, claro. No velório do meu pai. Né? Eu era uma pessoa, assim, nós éramos muito ligados. Eu era mais ligada ao meu pai do que propriamente à minha mãe. E nós costumávamos, assim, todo final de semana eu pegava e nós saímos assim, porque ele era, assim, ele gostava muito de natureza e tal. Então, no final de semana eu pegava o carro, ia lá buscá-lo e a gente saía para ir para as fazendas, né? Porque ele também teve a origem dele, a infância dele foi passada em fazenda, em sítio e tal. Nós éramos muito, muito ligados. Aí quando ele faleceu, aí no velório, eu fiquei meio afastada, assim, eu não chegava muito próximo ali do corpo e tal, ficava um pouco mais afastada, as outras pessoas, né, porque a família é grande, ficavam ali ao entorno. E teve um momento em que eu vi meu pai, bastante assim, ele veio caminhando na minha direção, bem assim, curvado, enfraquecido, né, com um semblante bem assim, sofrido.
Aí eu vi, ele chegou e eu consegui aconchegá-lo no meu peito, assim, eu abracei, ele colocou o rosto assim, né, no meu rosto. Aí ele bem frágil mesmo, eu abracei com o maior carinho. Aí eu ainda disse assim, acho melhor você sentar. Disse não, foi pro pensamento. Aí eu abracei e fui conduzindo até uma cadeira, onde não tinha 2 cadeiras, não tinha ninguém sentar. Fui conduzindo, sentei em uma e ele sentou na outra. Aí de repente veio uma pessoa e sentou na cadeira. Aí desapareceu como uma bexiga que estoura, assim, né? Eu pensei, ai, que pena. E ele do meu lado. Mas aquele abraço, e eu vendo ele, né? E sentindo ele nos meus braços, eu falo, meu Deus, que experiência maravilhosa. Apesar de estar percebendo ele assim bastante fragilizado, né? Quase que não conseguindo caminhar, mas ele caminhou, né? Ficou um tempinho comigo nos meus braços. E foi, acho que aí foi a despedida. Enquanto todo mundo lá, né? Concentrado no corpo. Você vê o que é o corpo, né? Orando, né? Prestando atenção no corpo. Eu estava num canto e ele comigo. Eu acho que eu fui assim, nós somos em 8 filhos, né? Eu acho que por essa ligação que eu tinha com ele, Deus permitiu esse momento, assim, tanto da necessidade dele e da minha mesmo, né? Da gente ter esse abraço e da minha parte eu poder ver e sentir aquela situação assim mais viva mesmo, né? Não tinha morte ali. Era uma continuidade assim certa, né? Transparente de que ele só estava realmente numa transição. Maravilhoso. E essa cadeira que ele sentou, ninguém sentou, não? Foi o que eu disse. Eu sentei em uma, quando ele sentou na outra, veio uma tia e sentou na dele. A hora que a pessoa sentou, a imagem se desfez. Aí eu não vi mais. Mas sentou em cima dele, vamos dizer, radicalmente. Literalmente sentou em cima dele. Né? Mas eu falei, meu Deus, mas aí você vai falar, não senta aí não, que ele está aí. Eu simplesmente me recolhi, né, e despedi dele. Mas a vontade era, poxa, não senta aí não senta aí não. Mas realmente veio uma pessoa, minha tia, sentou onde ele estava comigo. Mas acho que o tempo ali foi mais do que, né? De pé eu acolhi, abracei, e depois eu conduzi ele até a cadeira que eu vi que realmente estava bem frágil. A gente ficou um pouquinho ali ainda e depois a pessoa sentou. Só que essa história que eu conto, a minha família não acredita. Porque da família só eu e minha mãe que somos espíritas, os outros são católicos. Eles falam assim, foi um momento seu de muita emoção, né? Você sempre foi muito ligada a ele. Eu falei, não, ele esteve comigo, não foi assim. Tá, eu estava também, né? Num estado assim, você está perdendo teu pai está indo embora. Mas, assim, eu toquei nele, né? Eu toquei nele. Agora, não são todos que acreditam, não, mas vocês podem acreditar que eu toquei nele enquanto ele estava sendo pelado. E ninguém acredita nessa história. Mas não importa. Não importa. O importante eu acredito também.